Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos recomeçar os trabalhos do Fórum TCE Educação. Lembramos a todos que para que recebam o certificado é preciso a assinatura na lista de presença aqui no nosso hall do prédio, ok? As perguntas também poderão ser feitas ao final do período, após as palestras será aberto espaço para as perguntas. Antes de passarmos a palavra ao primeiro palestrante da tarde, gostaria de registrar a presença do presidente do Tribunal de Contas, do conselheiro Dado Xerém, e passar a palavra para ele, para dar as boas-vindas aos participantes. Boa tarde a todos. Na verdade, era para mim ter feito isso na parte da manhã, mas em função dos trabalhos do tribunal, coincidiu. Na manhã de hoje, nós também estamos fazendo um estudo muito aprofundado a respeito de saúde pública, e a minha participação naquele momento se fazia necessário. Mas vocês tiveram aqui a presença do conselheiro Sica, toda a sua equipe, a equipe do tribunal, e dizer para todos vocês que para nós, viu, Renato, que representa nesse momento o conselheiro Sica, é uma alegria muito grande poder dividir esse espaço no sentido de resolver ou tentar ajudar aqueles pontos de interrogação da administração pública no momento em que o país está sofrendo uma transformação avassaladora, uma transformação muito rápida. E quando a gente fala em transformação muito rápida, também se traduz em eficiência em gestão e resultados em prol da sociedade. Eu já fui gestor, eu já estive sentado onde vocês estão. Eu já fui secretário municipal de saúde, já fui secretário de Estado da Saúde. E em alguns momentos, sentado naquela cadeira, de ter que tomar decisões do que era mais eficiente, do que era mais resolutivo e o que era melhor para a sociedade, eu também tive muitas dúvidas. E quando aqui cheguei, como conselheiro desse tribunal, uma das minhas metas como conselheiro, e fico feliz que vejo também outros conselheiros com esse pensamento, e quando falo isso, falo no conselheiro Sica, é a questão da informação. Eu uso isso como a palavra prevenção, porque eu vim da saúde. É prevenir a gestão. É melhorar a gestão, é tirar dúvidas sobre a gestão. O Tribunal de Contas ele não pode ser apenas um órgão punitivo. Ele tem que ser um órgão de parceria no bom sentido. Não de passar a mão na cabeça, mas de também colaborar com vocês na busca de resultados. O que a sociedade espera da gente hoje? Eficiência no serviço público. E é isso que nós também queremos junto com vocês, junto com o jurisdicionado, seja ele no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, é fazer com que a gente nós possamos nos aproximar, nós andarmos conjuntamente, no bom sentido da eficiência, da economicidade, que a gente possa realmente saber que aquela família, com seus filhos, ou aquele cidadão, aquela cidadã, ela procura a eficiência pública, ela possa ter resultado. Uma boa tarde para vocês. Obrigado. Muito obrigada, presidente. E para dar continuidade aos trabalhos do Fórum TCE Educação, a efetividade dos planos de educação em Santa Catarina, gostaria de chamar o auditor fiscal de controle externo do TCE, Renato Costa, para falar sobre a atuação do TCE na fiscalização dos planos de educação. O senhor Renato é coordenador do Grupo de Trabalho de Apoio à Fiscalização em Educação do TCE, é lotado no gabinete do auditor substituto de conselheiro Gerson dos Santos Sica. Ele é graduado em Direito pela Univale, em Ciências Contábeis pela UFSC e em Administração Pública também pela Universidade Federal. É mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, com dupla titulação pela Universidade de Alicante, na Espanha. Então, com a palavra, o auditor Renato. É uma satisfação estar aqui, falar de um tema tão desafiador, de altíssima relevância que é a educação. Aproveitando a fala do conselheiro Gerson dos Santos Sica pela manhã, da importância dos tribunais de contas
na fiscalização da educação, especificamente dos planos de educação. E a nossa fala aqui é no sentido de conversar com vocês sobre a atuação deste tribunal, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na fiscalização da educação, mais especificamente dos planos de educação. O que a gente traz aqui? A gente traz um apanhado geral sobre o que o tribunal tem feito em matéria de educação e o que ele pretende fazer em matéria de educação. Bom, falando de educação, o Tribunal de Contas, antes mesmo da instituição do Plano Nacional de Educação em 2014, do Plano Estadual de Educação em 2015 e dos 295 planos municipais em Santa Catarina, também por volta ali de 2015, o tribunal ele já fazia uma avaliação da educação no sentido de uma análise quantitativa da aplicação de recursos nessa área. E o tribunal, então, anualmente faz avaliação, e daí predominantemente quantitativa, do mínimo constitucional de 25% das receitas dos impostos, mínimo de 60% dos recursos do Fundeb em remuneração dos profissionais de magistério e educação básica, e o mínimo de 95% dos recursos do Fundeb em manutenção e desenvolvimento da educação básica. E o que seria, né, e aí aproveitando o gancho dessa avaliação que o tribunal faz, o que seria a manutenção e desenvolvimento da educação básica? Isso a gente encontra no referencial legal, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, onde a gente pode verificar nos seus artigos 70 e 71 o que constitui manutenção e desenvolvimento da educação, no artigo 71 dessa norma, o que não constitui manutenção e desenvolvimento da educação básica. Cabe lembrar que essa análise do tribunal acaba sendo predominantemente quantitativa. E aí, por isso a nossa conversa aqui, que o tribunal, a tendência é avançar, evoluir e passar a fazer uma análise também qualitativa desse investimento em educação. E uma das ideias é trazer para as contas uma avaliação da execução dos planos municipais de educação e também nas contas do governador, da avaliação do Plano Estadual de Educação. Bom, ainda em matéria de contas, quando da prestação de contas dos prefeitos, o tribunal avalia a atuação de alguns conselhos municipais e na área da educação faz avaliação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e faz avaliação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Atualmente o tribunal não faz, mas pretende fazer um estudo para que seja feita também uma avaliação da atuação dos conselhos municipais de educação. Aí o que eu trago aqui? Começo a trazer alguns destaques e ao final a gente entra propriamente dito na avaliação dos planos municipais de educação. Trago aqui como destaque um processo de auditoria operacional no ensino médio, feito pelo Tribunal de Contas, através de técnicos da nossa Diretoria de Atividades Especiais, a DAI, uma auditoria operacional coordenada pelo TCU, porque foi uma auditoria cujo padrão foi utilizado em vários estados, em vários tribunais de contas de estado, pelo Brasil afora. Essa auditoria, o processo é o RLA 1300644570, cuja unidade gestora, né, desse processo é a Secretaria de Estado da Educação. O objetivo desse processo de fiscalização em auditoria operacional foi o quê? Avaliar o ensino médio nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Então, uma equipe técnica do tribunal se debruçou sobre esse processo, visitou 15 escolas, entre escolas da capital e do interior, aplicou questionários aos gestores, aos diretores dessa escola, questões relacionadas à infraestrutura e também à gestão escolar, né? E o que a gente teve de resultados, né, dessa auditoria? Foram avaliadas restrições técnicas, escutado obviamente a parte envolvida, ou seja, o governo do Estado, respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa, né, assegurado esse princípio, e depois de verificado isso, foi-se apontado essas restrições, e depois foram determinados pelo plenário dessa casa determinações e assinado o prazo para que
que o governo do Estado apresentasse um plano de ação que identificasse as ações para correções daquelas irregularidades encontradas, apontasse o responsável por essas correções e o prazo para que fosse feitas essas correções. Dentre as determinações, né, que fazem parte desse plano de ação, foi de realizar diagnósticos da infraestrutura física com atualizações anuais, monitorar e adotar medidas de alcance da meta 3 do Plano Nacional de Educação relativas à universalização até 2016 do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, e a elevação até 2024 da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Vejo que, embora essa auditoria aconteceu em 2013, já se tinha em mente, e aí quando do fechamento do relatório de instrução, já se tinha instituído o Plano Nacional de Educação e, por isso, essa determinação para o governo do Estado. Ainda, como determinação, temos a determinação de garantir a acessibilidade à pessoa portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, assegurar que todas as escolas estaduais possuam alvará sanitário, atestado do Corpo de Bombeiros, carta de habite-se e alvará de funcionamento. Também essa é uma determinação e está prevista também no plano de ação apresentado pelo governo do Estado. E essa é uma grande pergunta: será se nós, municípios, temos esse cuidado e temos essa documentação, por exemplo? Então, cabe uma reflexão, até porque aconteceu a desgraça de Janaúba, né, em Minas Gerais, e se verificou lá a falta de extintor, falta de atestado do Corpo de Bombeiros, falta de um sistema de anti-incêndio. Então, precisamos fazer a nossa meia-culpa e verificar se nós, municípios, também temos esses documentos mínimos que vão garantir condições sanitárias mínimas e também condições de segurança mínimas para as crianças lá que estudam em creches, em escolas, e também aos profissionais que lá trabalham. A atual fase desse processo. Hoje esse processo está em fase de monitoramento. O que seria o monitoramento? É a verificação daquele plano de ação apresentado pelo governo do Estado e aprovado pelo tribunal, e a verificação se o responsável lá apontado, né, identificado lá no plano de ação, está cumprindo aquela ação corretiva proposta e também dentro do prazo pré-estabelecido. Então, hoje o processo de monitoramento é o PMO 1700430103, e hoje, então, esse processo está em fase de monitoramento. Outra questão de destaque na área da educação foi um processo de auditoria operacional na educação de Anita Garibaldi. Esse processo, RLA 15.0051.90.54, esse processo ele é de relatoria do conselheiro Gesso dos Santos Sica. É um processo cujo objetivo era analisar os investimentos em educação no município de Anita Garibaldi. Esse processo nasceu de uma tomada de contas especial, onde se verificou que a conservação e manutenção de escolas daquele município não estavam a contento, digamos assim, não estavam numa situação adequada. Se verificou também que alguns índices, como o Índice de Desenvolvimento Humano e o IDEB, por exemplo, estavam abaixo, por exemplo, da média da região. Só que se verificou que a aplicação dos recursos naquele município, por exemplo, no mínimo constitucional, girava em torno de 47%. Então, a gente tinha um grande investimento em educação, mas a gente não tinha, talvez, a qualidade que representaria esse montante desse investimento. E aí, o que fez o tribunal? A partir dessa tomada de contas especial, o Tribunal Pleno determinou a Diretoria de Controle de Municípios, nesse caso, para fazer uma auditoria operacional para avaliação desses investimentos. O foco maior, qualidade desse investimento.
E o que fez então aí o tribunal? Então a equipe técnica foi até o município, fez avaliação de infraestrutura, merenda escolar, transporte escolar e etc. E nessa avaliação, obtendo os dados lá da auditoria, antes de passar a escutar a parte envolvida, ou seja, o município, o tribunal, num procedimento diferenciado, resolveu fazer uma audiência pública no município. E essa audiência pública tinha o objetivo de escutar a sociedade, aproximar o Tribunal de Contas à sociedade, escutar da sociedade os seus anseios, as suas necessidades, os problemas que lá possuíam o município com relação à educação. Então, essa audiência pública ela foi realizada num salão, no maior auditório, dentro de uma escola daquele município, foi num salão nobre lá da escola estadual, até pela questão simbólica, a gente estava tratando de questões relacionadas à educação. E foi no dia 3 de novembro de 2015, às 19 horas, o Tribunal de Contas, então, sensibilizou, antes dessa audiência pública, toda a sociedade local. Inclusive, eu fui até o município, conversei com o presidente da Câmara Municipal, conversei com o próprio gestor do município, o prefeito municipal, o secretário municipal de educação, promotor da comarca, juíza da comarca. A gente foi até líderes comunitários, conversamos com líderes religiosos da Igreja Católica e Evangélica, para que fosse feita essa divulgação da necessidade da participação da sociedade. Fomos a todas as escolas do município, inclusive aquelas do interior, e pedimos para que os professores colocassem dentro das mochilas, das pastas dos alunos, esse folder para que houvesse também a participação dos pais desses alunos. Então, essa audiência pública, ela foi... a gente teve um município de 8.600 habitantes, mais ou menos. A gente teve a participação de 164 pessoas, excluídas as pessoas envolvidas do tribunal, obviamente. Então, 164 pessoas, entre elas pais, alunos, professores, lideranças comunitárias. E na mesa de autoridades estavam prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, secretária municipal de educação, o promotor da comarca, a juíza da comarca, e o mediador disso tudo foi o conselheiro Gerson dos Santos Sica. Essas informações obtidas, essas manifestações, que a gente teve várias manifestações do público presente, e essas informações elas vieram ao processo, foram ao processo, ou seja, elas fazem parte das provas, né, do processo, ou seja, foi toda filmada essa audiência pública, foi decodificado, né, foi trazido todas as manifestações para o processo e serviram de prova essas manifestações para que os técnicos da casa também fizessem a avaliação desse investimento no município de Anita Garibaldi. As restrições técnicas apontadas, a gente não está trazendo detalhe a detalhe, pode ver que são questões mais informativas, porque esse processo é público, assim como o anterior, e está disponível para todos, na verdade. As restrições técnicas apontadas foram em várias áreas: infraestrutura, transporte escolar, inclusive com ensaios fotográficos das situações precárias de alguns ônibus escolares, merenda escolar, valorização dos profissionais do magistério e relacionadas à gestão democrática, ou seja, questões relacionadas, inclusive, à atuação dos conselhos daquele município. Então, ao todo, 18 determinações por parte do tribunal, 7 recomendações. Então, foi determinada a assinatura de prazo, né? Foi determinado que o município apresentasse um plano de ação, na verdade, no prazo de 90 dias, identificando ações corretivas para aquelas restrições apresentadas, identificação do responsável por essas correções e um prazo para que fossem feitas as correções propostas. Atual fase, apresentação do plano de ação por parte do município de Anita Garibaldi, ou seja, hoje o processo aguarda, após decisão do tribunal, a apresentação desse plano de ação. A partir do momento que o tribunal tem esse plano de ação volta à nossa área técnica, a nossa área técnica faz uma avaliação e faz uma proposta para o tribunal pleno dessa casa de aceite, ou seja, de aprovação ou não desse plano, e a partir do momento da aprovação, começa a se contar os prazos ali pré-estabelecidos para a correção das irregularidades apontadas.
tribunal também faz uma avaliação na educação quando ele calcula o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM. O IGM, na verdade, é uma ideia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, trazida para Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina entendeu que essa avaliação da gestão municipal também deveria ser feita aqui. E aí, então, adotou o IGM também como um indicador para medir a gestão municipal. É composto de 7 índices, de várias dimensões, de várias políticas públicas, entre elas a educação, através do IEDUC, Índice Municipal de Educação, onde o tribunal, através de uma plataforma, Lime Survey, ele faz uma avaliação, através de um questionário de 59 questões, ele faz uma avaliação anual, né, direcionada ao controle interno de cada município, e depois o controle interno faz o meio de campo entre o secretário municipal e a secretária municipal de educação. E as perguntas que lá fazem parte são questões relacionadas à educação infantil, creches e pré-escola, e ensino fundamental 1, ou seja, anos iniciais de 1ª a 5ª série. Sem muitos detalhes, mas todas essas informações, cada município como está, qual o seu índice, isso consta no nosso site do tribunal, né? Na parte de destaques, tem lá no site do tribunal informações sobre o IEGM, ou seja, informação de cada município. Outra situação que o tribunal tenta aproximar a comunidade à sua missão é quando ele apresenta o projeto TCE na Escola, que é um concurso de redação crônica aberto aos estudantes de ensino médio da rede pública estadual, cujo objetivo é aproximar esse estudante, esse cidadão em formação, à missão do tribunal. É uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, né, e as gerências de educação das agências regionais, né, desenvolvimento regional. É um concurso que começou lá em 2010, alguns anos o tribunal acabou não fazendo, mas hoje a gente está no 4º concurso estadual de educação. O tema atual é transparência e cidadania. O envio era até 22 de setembro, com a prorrogação. Resultado 12 de novembro e premiação vai acontecer dia 29 de novembro. E aí a gente começa aqui, então, depois desses destaques, a falar sobre os planos municipais de educação e avaliação até então do Tribunal de Contas e o que ele pretende fazer. E aí a gente começa a falar da aplicação do questionário que aconteceu lá em novembro de 2016. O questionário que já foi também trazido pelo conselheiro Gerson dos Santos Sica pela manhã. Foi um instrumento utilizado para fazer um mapeamento prévio, para saber, conhecer como os municípios estariam executando seus planos municipais de educação. E é um instrumento que a gente entende hoje, né, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é um instrumento que foi válido para aquilo, mas não é um instrumento que deve ser repetido, né? A gente já tem uma prévia, e aí, daqui para frente, a gente vai fazer uma avaliação em cima de bancos de dados oficiais, ou seja, utilizando informações que já existem, digamos assim, no mundo, de forma geral, através de sites oficiais, de órgãos oficiais. E o que foi esse questionário? Então, esse questionário ele foi aplicado em 295 municípios, 293 municípios responderam, ou seja, 99,32% de sucesso, digamos assim, no recebimento dessas respostas, e aí a gente encontrou algumas inconsistências, e eu já vou trazer um diagnóstico prévio que a gente fez. Perguntas relacionadas à educação infantil, educação fundamental, alfabetização, educação integral, qualidade de fluxo escolar, educação de jovens e adultos, educação inclusiva, escolaridade média e redução de desigualdades. Inclusive, no questionário a gente trouxe questões relacionadas a comunidades quilombolas e comunidades indígenas, valorização da carreira e questões relacionadas a ações de monitoramento e acompanhamento dos planos. Do diagnóstico prévio, o que a gente tem? Antes ainda da tabulação dos dados, ou seja, das questões, das respostas apresentadas, a gente fez uma prévia, um diagnóstico prévio. E a gente verificou que os municípios, de forma geral,
né, eles precisam de uma base sólida de dados, ou seja, não conhecem a sua realidade educacional local. Essa foi uma constatação, e assim, em geral, ninguém está dizendo que o município X ou Y não tem esse conhecimento, mas de forma geral a gente percebeu isso. Porque o município conhece a sua rede municipal de ensino, mas não conhece o ensino no município. Ou seja, não sabe das crianças ou dos estudantes na rede estadual de ensino, na iniciativa privada, ou quando tem na rede pública federal. Então, é uma situação que os municípios eles precisam ficar atentos e, no mínimo, conhecer a sua realidade, ou seja, a realidade do local, do município. Outra situação constatada, falta ou há pouco diálogo entre áreas competentes da educação das esferas de governo. Ou seja, em que pese a gente verifique, por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação se aproximando muito dos municípios, ainda falta diálogo nesse sentido. Falta diálogo principalmente quando se trata da União, né? E a gente verifica, então, a necessidade urgente de se tirar dos caninhos lá do Congresso Nacional o projeto-lei com relação ao Sistema Nacional de Educação. Né? Praticamente urgente, né, que a gente consiga transformar, instituir o Sistema Nacional de Educação para que a gente possa ter mais claro como que deve ser feito esse diálogo e a responsabilidade de cada um, né, nesse assunto. Necessidade de qualificar os gestores e incentivar a participação dos conselhos de forma isenta e independente. Ou seja, também é outra constatação nossa a questão relacionada aos conselhos. A necessidade de que os conselhos participem efetivamente da gestão da educação no município, não seja simplesmente uma situação pro forma, que alguns municípios, infelizmente, acontece isso. Então, a gente precisa que os conselhos, realmente os conselheiros, saibam das suas responsabilidades, quando são designados para isso, e atuam de forma efetiva na gestão educacional. Necessidade de acompanhar e fiscalizar obras e serviços de educação, ou seja, o papel fundamental do fiscal do contrato. Essa fiscalização, esse acompanhamento dos contratos, verificação se as cláusulas contratuais estão sendo cumpridas, verificação se há necessidade de adoção de medidas corretivas ou alguma punição por descumprimento de cláusulas contratuais. E aí se tem, então, a responsabilidade do fiscal do contrato, e esse fiscal do contrato ele tem que funcionar. Necessidade de aprimorar o controle interno para atuar na área da educação. A gente sabe que Santa Catarina tem um controle interno, na sua maioria ativo, participativo, qualificado, inclusive, mas a educação ela possui peculiaridades, possui situações próprias e precisa os controles internos também entenderem a educação. E a necessidade de aprimorar a gestão baseada na competência e nos resultados, ou seja, a questão do profissionalismo. Precisamos que os gestores da educação sejam realmente pessoas engajadas no tema, pessoas realmente que trabalhem com afinco, com vontade e trabalhem mesmo e labutem nessa política pública. Então, da aplicação do questionário, feitos esses diagnósticos prévios, a gente fez uma prévia, e aí eu trago aqui a educação infantil e o ensino fundamental como alguns dados, dentre outros, como eu disse, publicados no site do tribunal, né, nesse espaço aqui, citado aqui como fonte, e a gente traz alguns pontos relacionados a diagnósticos feitos depois da tabulação das respostas enviadas pelos municípios. E aí a gente tem que 67,79% dos municípios responderam que não estabeleceram normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismo de consulta pública da demanda das famílias por creches. 48,14% responderam que não promove a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil de 0 a 5 anos de idade.
E aí vejam a importância, não adianta só disponibilizar a educação gratuita, a necessidade da permanência dessa criança na escola, e dos mecanismos de fazer isso, né, é utilizar da busca ativa. 67,73% responderam que não publicam anualmente o levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas. Então vejam a necessidade dessa publicização dessa informação, tanto para a sociedade local, para a sociedade de uma forma geral e também para os órgãos de fiscalização. Ensino fundamental. Algumas questões também levantadas. 81,01% responderam que não possuem o registro do percentual de pessoas de 16 anos com, pelo menos, o ensino fundamental concluído. Novamente, busca ativa na questão do ensino fundamental. 45,76% responderam que não promovem a busca ativa de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade fora da escola. 21,02% responderam que não oferece atividades extracurriculares de incentivo e estímulo a habilidades dos estudantes do ensino fundamental. E a importância, todo mundo sabe, a importância da atividade extracurricular, seja para proporcionar ao estudante uma vida saudável, seja para tirá-lo de situações de risco, por exemplo, do tráfico de drogas. E aí a gente começa, feito esse apanhado sobre o questionário, lembrando que é um instrumento que foi utilizado, né, e que o tribunal hoje não deve mais utilizar, né, como já falado. E a gente começa daí, então, a passar para o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação. E a gente começa pela meta 1, que trata da educação infantil, creches e pré-escolas. Dessa meta 1, a gente já tem, parte dela deveria ser cumprida ou deveria ser atingida, alcançada em 2016. Com relação à creche, a meta trata que deveria ser ampliada a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. E com relação à pré-escola, deveria se universalizar até 2016, ou seja, ano passado, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ou seja, 100% das crianças deveriam estar em pré-escola. E aí, quando a gente fala em monitoramento de meta, e nesse caso aqui, a necessidade de quantitativo para se aplicar um indicador, a gente tem que resgatar o artigo 4º da Lei do Plano Nacional de Educação, que basicamente trata que as metas do Plano Nacional de Educação deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD, e o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados. E aí a gente esbarra naquele problema de como fazer isso se a gente tem o censo escolar 2016 até a gente tem, por exemplo, para fazer uma avaliação do ano 2016, só que a gente esbarra numa situação que a gente tem o censo de 2010. E aí como fazer isso? Aí o tribunal verifica que há necessidade, como todo mundo tem conversado com a gente, né? O pessoal da Secretaria de Estado da Educação, pessoal do Fórum da Educação, atores da área da educação têm conversado que é uma grande dificuldade de fazer essa atualização, tendo em vista que o próprio IBGE não dá esses dados de forma substancial, de forma precisa, né? Ou essa estimativa. Então o tribunal verificou que há necessidade dessa atualização desses dados de 2010 a 2016. Foi enviado um memorando 038 do Gabinete do Conselheiro Gerson dos Santos Sica, solicitando a nossa Diretoria Geral de Controle Externo, para que se fosse feito um estudo técnico, tendo em vista que o tribunal possuía servidores qualificados na área de estatística, ou seja, especializados na área de estatística. Então foi feito um estudo técnico por 2 auditores fiscais de controle externo, hoje lotados na Diretoria de Atividades Especial, o Silvio e o Antônio Felipe.
que fizeram essa atualização dos dados demográficos dos municípios catarinenses extraídos do IBGE. Levando em conta variações e projeções populacionais do IBGE, taxa de natalidade, ou seja, principalmente levando em conta a queda dessa natalidade, estimativa populacional de Balneário Rincão, que foi um município emancipado, né, desmembrado de Sara. Então, a gente tinha um censo demográfico de 2010 com 293 municípios, e a gente precisava, então, fazer essa composição com 295 municípios, porque a gente também tinha Pescaria Brava como município desmembrado de Laguna. Então, eles fizeram essa avaliação. E aí a gente chega à taxa de atendimento em creches nos municípios. Então, a gente tem a seguinte fórmula. A gente tem a população de 0 a 3 anos que frequenta a creche. Essa informação extraída das sinopses estatísticas da Educação Básica 2016 do INEP, dividido pela população de 0 a 3 anos de idade, essa informação daí sim atualizada, extraída dessa informação da DAI, nossa aqui dentro do tribunal. Lembrando que essa avaliação foi levada à risca com relação à faixa etária, de 0 a 3 anos, independente se havia matrícula em creche de 4, de 5 anos, como existe lá no INEP, então foi levada à risca, ou seja, para fazer uma comparação realmente com a faixa etária correta. E aí, vezes 100, e os resultados possíveis. Maior ou igual a 50, estaria dentro do percentual da meta. Não estaria atingindo, ou estaria atingindo, mas não atingiu, ou atingiu ou não atingiu, não foi o termo utilizado, por quê? Porque com relação à creche, essa avaliação deve ser feita até, né, a vigência é até 2024. E o outro resultado do possível que a gente poderia ter é menor de 50%, ou seja, fora do percentual da meta 1. Então, o que acontece? A gente já fez essa avaliação já está disponível, inclusive daqui a pouco eu vou passar aqui o slide, já está disponível inclusive no site do tribunal. Eu já vou dizer o local certinho. E a gente tem, município a município, esse percentual. A avaliação e esse monitoramento da meta 1, conforme falou o conselheiro Gerson dos Santos Sica pela manhã, não gerou nenhum processo dentro do tribunal, né? Processo de fiscalização, né? Até porque a ideia é o quê? Existia esse vácuo, digamos assim, na questão principalmente relacionada à atualização dos dados demográficos. Então, a ideia é de que a gente possa debater, e aí é a proposta de colocar aqui, debater com os jurisdicionários, seja município e estado, a forma, a metodologia aplicada pelo tribunal e até mesmo escutar dos municípios possíveis críticas para melhoramento dessa avaliação. O que a gente teve na questão das creches em 2016, dados de 2016? A gente teve... não estou chegando. Está ruim, hein? Deixa eu ver. 36,95% dos municípios, 36,95%, 109 municípios estavam dentro do percentual mínimo. E 63,03%, 186 municípios estavam fora desse percentual mínimo para a meta 1 com relação à creche. Com relação à pré-escola, como que foi calculado também a taxa de atendimento? Utilizou-se a população de 4 a 5 anos que frequenta a pré-escola, foi informação extraída lá da sinopse estatísticas da Educação Básica 2016 do INEP, dividido pela população de 4 e 5 anos de idade, extraída da informação atualizada aqui pelos técnicos do tribunal, vezes o 100 para ter o percentual, e os resultados possíveis foram maior ou igual a 100, ou seja, 100%, ou seja, houve a universalização da pré-escola, houve o atingimento da meta 1, e menor que 100%, ou seja, não houve a universalização, ou seja, não houve o atingimento da meta 1. 13,56% dos municípios atingiram a meta 1. E 86,46%, 255 municípios não universalizaram
à pré-escola. Esse foi o dado encontrado pelo tribunal nesse momento, sujeito à discussão, né, sujeito a escutar também as partes envolvidas, que são os municípios catarinenses. O que a gente fez? Então, a gente elaborou um trabalho, fez uma publicação, o nosso grupo, a gente tem, então, como foi falado com o conselheiro Gerson dos Santos Sica pela manhã, a gente tem um grupo de trabalho em fiscalização e educação, e esse grupo de trabalho, então, elaborou esse trabalho, esse estudo, e está disponibilizando já no site do tribunal, na parte destaques no site do tribunal, nesse banner, nessa foto aqui, você vai encontrar município a município, né, essas informações com relação à Meta 1, inclusive com comparativos de mesorregiões e microrregiões. Com relação ao monitoramento da Meta 3, ensino médio, também parte dela deveria estar sendo cumprida, alcançada em 2016. Elevar até o final do período de vigência do Plano Nacional de Educação a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% e universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Esses dados ainda populacionais não foram atualizados, mas também é uma tarefa que deve ser feita pelo tribunal em breve para se poder monitorar ou ter resultados com relação à Meta 3, principalmente a questão da universalização do ensino médio. Meta 18, né, que trata da valorização dos profissionais da educação, também deveria ser alcançada em 2016. E aí a gente tem que deveria ser assegurado no prazo de 2 anos, ou seja, 2014, né, que foi onde foi instituído, o ano que se instituiu o Plano Nacional de Educação, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. E assegurar no prazo também de 2 anos que os planos de cargos estejam previstos lá o piso nacional dos profissionais do magistério. E aí a gente chega numa situação bastante sensível de como discutir isso, até porque os municípios estão normalmente no gargalo com relação aos limites da LRF e também com relação a essa crise econômica do país, né? Obviamente tem vários problemas, a gente tem identificado que alguns municípios, inclusive, pagam complementos para se chegar ao piso nacional, né? Achatando a carreira, principalmente para aqueles profissionais de magistério com mais tempo na educação. Então, a gente tem identificado problemas, mas é uma situação bastante sensível. Por quê? Porque envolve questão financeira e a gente sabe como está a situação do país, inclusive com relação aos limites do gasto de pessoal. Ainda com relação à Meta 18, eu sei que o meu prazo, inclusive, o meu tempo aqui já foi, né? Mas eu vou tentar acelerar. Então, monitoramento da estratégia 18.1, aí fica a conta, fica para a Gisele e fica para o Rogério. Monitoramento da estratégia 18.1 do Plano Nacional de Educação, que versa que 90% no mínimo dos profissionais de magistério deveriam ser de cargos efetivos, ou seja, concursados, né? A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, com apoio do Núcleo de Informações e Estratégias do Tribunal, né? Então, verificou questões relacionadas a vínculo, ocupação e situação funcional, né, desses profissionais de magistério do Estado e dos 10 municípios com maiores orçamentos, primeiramente, no estudo prévio. Então, fez esse monitoramento levando em conta os profissionais de magistério efetivos dividido pelo total de profissionais do magistério. Multiplicado por 100 para se ter o percentual, deveria se chegar a um valor igual ou superior a 90%. Deveria isso para alcançar a meta. E profissionais de magistério contratados temporariamente, dividido pelo total de profissionais de magistério, vezes 100, que deveria se chegar a menor que 10%. Esse deveria ser o resultado. Então, 11 processos de fiscalização, de inspeção, então, foram autuados pelo tribunal, com esse critério, Estado e os 10 municípios com os maiores orçamentos do Estado. E a gente já tem, então, uma divulgação no site tribunal, também na área de destaque, que é onde você encontra informações com relação
a esse comparativo entre os municípios de maiores orçamentos, esses 10 municípios e o Estado, inclusive situações relacionadas a afastamentos e excesso de afastamento por parte de profissionais do magistério, né? Situações que, inclusive, muitos gestores têm trazido para o tribunal preocupação nesse sentido, né? Dos afastamentos excessivos dos profissionais do magistério. E aí a gente tem situações, inclusive, identificando os motivos de maior incidência, digamos assim, desses afastamentos. Monitoramento da meta 7, qualidade da educação básica pelo IDEB. Então, essa avaliação deveria ser feita agora em 2017, então temos que esperar o final do ano. Que era fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. E aí a gente tem que em 2017 a gente deveria alcançar o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental 5,5, anos finais do ensino fundamental 5, e a gente deveria alcançar um IDEB no ensino médio de 4,7 agora no final de 2017. Monitoramento ainda da meta 7. E aí a gente começa a falar da estratégia 7.18, que trata da infraestrutura mínima das escolas públicas. E aí a gente tem nessa estratégia que deveria se assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. E nessa estratégia de 7.18, a gente tem uma fiscalização já em execução, inclusive pela Diretoria de Controle de Licitações e Contratos. É uma auditoria de regularidade que está sendo executada por técnicos da área de Engenharia e Arquitetura do Tribunal, né? Lá da Diretoria de Controle de Licitações e Contratos, cujo objetivo, então, é avaliar obras, reformas, ampliações para a construção de creches no município de Florianópolis. O objetivo maior é traçar um conjunto de determinações que visem melhorar a questão do planejamento dessas obras, né? E a gente também tem uma auditoria operacional a ser executada pela uma equipe técnica da Diretoria de Atividades Especiais para fazer uma avaliação da gestão patrimonial, né, concernente às escolas públicas estaduais e procedimentos para planejar e realizar obras, reformas e ampliações, né? O objetivo aqui, então, é traçar um fluxo dessa gestão patrimonial das escolas públicas e também conhecer possíveis gargalos no planejamento e na realização dessas obras, reformas e ampliações. O tribunal também fez, até em cumprimento, dando concretude ao acordo de cooperação técnica Atricom, IRB, MEC e FNDE, o tribunal fez uma avaliação técnica também, um comparativo entre os sistemas Esfinge e o sistema CIOP com dados de 2016 com relação à função 12, função educação. Foi uma solicitação do conselheiro Gerson Santos Sica através do memorando 032, a Diretoria Geral de Controle Externo, e o nosso núcleo de informações estratégicas quem fez esse trabalho de comparação. Então, é o Esfinge, dados com relação à educação do Esfinge, nosso sistema de fiscalização integrada da gestão, sistema da qual o jurisdicionado tem que alimentá-lo, ou seja, tanto o Estado como os municípios têm que alimentar, versus o CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Então, houve essa comparação entre os valores totais empenhados, liquidados, pagos em 2016, na função 12, Educação, e suas subfunções. Com destaque na subfunção 361, Educação Fundamental, 365, Educação Infantil. E os apontamentos preliminares foram que 5 municípios de Santa Catarina não encaminharam os dados ao CIOP.
185 municípios apresentaram divergência entre os valores informados à função 12 ao esfinge em relação ao CIOP. 3 municípios não informaram ao CIOP os valores para a subfunção 361, Educação Fundamental, mas informaram ao esfinge. 4 municípios não informaram ao esfinge valores da subfunção 365, Educação Infantil, mas informaram ao CIOP. Então, a gente tem essas informações, esses apontamentos preliminares estão sendo preparados para uma futura divulgação, mas o tribunal já tem esse levantamento. Próximos passos, né? De uma forma geral. A gente tem que aprovar dentro do tribunal o nosso plano de ação para implementação da resolução Atricom 03/2015, falada hoje pela manhã pelo conselheiro Gerson Santos Sica, que trata basicamente do controle externo prioritário da educação por parte dos tribunais de contas. Hoje está sendo avaliado pela nossa Diretoria Geral de Controle Externo, que quem coordena as diretorias técnicas dentro do tribunal. Outro passo seria fiscalizar, a partir de informações contidas em bancos de dados oficiais, o uso da tecnologia da informação para fazer cruzamento de dados, né? Utilizando banco de dados como IBGE, Censo Escolar, INEP, CIMEC, CIOP, esfinge, entre outros. Verificar a compatibilidade das leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA, com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e respectivos planos de educação. Isso vai ser falado com nível de detalhe muito maior pela colega Gisele, né, na última fala com vocês. Monitorar o atingimento das metas dos planos de educação e implementar ações de fiscalização, inclusive a inclusão dessas informações nas contas, tanto do governador como nas contas dos prefeitos. Levantar por meio do núcleo de informações e estratégias, informações relativas ao Estado e os municípios catarinenses, com relação a obras, reformas e ou ampliações em unidades escolares, aquisições de materiais didáticos, aquisições ou contratações de serviços de merenda escolar, e também levantar informações relativas a transporte escolar, seja o transporte escolar próprio, né, os materiais utilizados na sua manutenção e conservação, ou mesmo terceirizados, no todo ou em parte. O tribunal, então, vai fazer esse levantamento. Bom, nada acontece sozinho, ninguém faz as coisas sozinho. Existe, obviamente, sempre uma equipe, né? Porque trabalho sozinho, com certeza, não leva a lugar nenhum. E a gente aqui no tribunal tem uma equipe, que é o Grupo de Trabalho de Apoio à Fiscalização e Educação, e aí merece os agradecimentos, né, especiais. Essa equipe eu coordeno, mas todos os membros pegam juntos, digamos assim, e trabalho com bastante compromisso, responsabilidade e afinco. Então, um agradecimento especial ao Dejaí César Tavares, Gisele Souza de Franceschi Nunes, Letícia de Campos Velho Martel e o Ricardo Cardoso da Silva. Deixo uma frase para vocês: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Muito obrigado.